Você sabe que depois da pandemia, a gente começou a falar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Sobre a ansiedade e a depressão. Mas mesmo assim tem muita coisa, né, que fica ali sem ser dito, sem ser falado, né, ou até mesmo sem ser diagnosticado. E esse mês de setembro é chamado mês Setembro Amarelo, que é um mês, né, de atenção, né, de combate aos problemas, né, de ansiedade e depressão. E a gente vai falar sobre esse assunto, porque o mês de setembro está acabando. Mas os cuidados com a nossa saúde mental não devem parar. Pelo contrário, né, a gente deve estar sempre atento a isso. E esse é o nosso assunto agora aqui no Mais Saúde de hoje, com a psicóloga e coach Mariana Bassan. Mais Saúde. Mariana Bassan, obrigado pela sua participação hoje ao vivo aqui na Rádio Mais, nos nossos estúdios. É um prazer recebê-la. Bom dia, Carol. Vamos lá para esse tema hoje tão delicado. Bom, eu chamei aqui a nossa conversa no início do programa, né, para a gente tentar diferenciar o que é uma ansiedade normal, uma tristeza normal, de algo que se torna uma doença, né, de uma ansiedade que é doença, de uma depressão. Carol, eu acho que só para a gente introduzir também, falar, eu acho da importância, porque Setembro Amarelo, ele também é o mês da prevenção do suicídio, né? E ele é um tema sempre tão delicado da gente falar, porque, né, as pessoas que estão nos ouvindo podem ter passado, e frequentemente tem alguém que passou por situações assim, e aí pensar que daria para prevenir pode gerar ainda uma condição emocional muito pior dessas pessoas, né? Por entender que isso poderia ter sido evitado. Então, eu acho importante a gente começar falando daí, né? Que prevenir é prever as coisas que ainda não aconteceram, né? E que agora, tendo algum tipo de informação, as pessoas estão numa condição um pouquinho mais privilegiadas, que podem começar a olhar e a diferenciar os sinais. Né? Então, eu acho importante a gente falar disso, porque senão quem está ouvindo pode entrar numa condição de uma ansiedade, aí, de um sentimento de culpa muito exacerbado. Eu poderia ter prevenido o suicídio de alguém, ou até mesmo uma tentativa, Carol, de suicídio de alguém. Então, é um tema bem delicado, né? Que a gente precisa sempre partir daí, né, para a gente poder acolher mesmo e não gerar aí uma condição pior nas pessoas. Então, entender, né, o que é essa ansiedade, essa depressão, que se torna doença ou não, isso é importante. Isso é importante, né? E isso é complexo, não é simples. Por isso que as pessoas acabam entrando em condições piores de saúde mental e vindo a cometer suicídio, porque não é simples. Nós, né, Carol, somos seres incrivelmente parecidos, mas é o paradoxo incrivelmente diferentes. Então, nós temos características muito parecidas e a combinação dela nos torna muito singulares. Então, aquela coisa de dizer assim, né, para o filho ou para alguém que conhece, né, eu passei por isso, eu sei que você está passando, isso pode aumentar ainda mais a dor do outro. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E aí as pessoas podem manifestar a doença mental de forma muito diferente, né? Então, uma pessoa ela pode ter falta ou excesso de sono, falta ou excesso de apetite, isolamento social, mas, em contrapartida, a pessoa também pode, por exemplo, ter episódios da pessoa querer sair muito, né, para muita festa, excesso de álcool, abuso de drogas. Então, tudo que é excesso, a gente precisa pensar, tudo que pende na balança para baixo ou para cima, pode ser um sinal, né, de uma depressão ou de uma condição de síndrome de ansiedade. Então, precisa sempre estar atento assim, você conhece alguém, você tem um padrão, você tem um jeitinho dela ser, né? Tudo que fuja muito desse padrão, a gente pode entender como um sinal de que algo não vai bem. Então, se você estava acostumado sempre com o seu filho, por exemplo, participando, né, com a família, e de repente ele está só lá no quarto, tem que chamar atenção. Tem que chamar atenção,
tem que chamar atenção, mas mais ficar de olho. Ficar de olho. Não chamar atenção no sentido de puxar a orelha. Mas é você aumentar a supervisão, aumentar o teu olhar. Aí você falou de um tema mais delicado ainda, né? Criança no quarto, adolescente no quarto. Adolescente no quarto é a coisa mais comum. Como saber, né, cara? Olha que difícil. Se aquilo ali é o normal da adolescência ou é algo... Não é fácil. A gente tem que falar a real porque não é fácil. Né? E aí é um conjunto de sinais que vão dizendo se aquilo ali passa a ser um problema ou não. Né? Ela tinha uma amiga, tinha um amigo que conversava muito, deixou de falar, ia bem na escola, começou a ter notas baixas, se alimentava bem, não está se alimentando tão bem, ou começou a comer muito, engordou muito em um curto período de tempo. Exato. Então, se a gente for pensar assim no isolamento do quarto, só por si, numa adolescência não quer dizer muita coisa, né? Mas no conjunto de outros sinais a gente pode entender que tem algo ali. E durante a pandemia, né, a gente passou mais de um ano trancado dentro de casa, sem poder fazer as coisas que a gente gostava. Os casos de depressão e ansiedade aumentaram? Aumentaram bastante. O consumo de medicamentos psiquiátricos aumentou muito. O consumo e abuso de drogas aumentou mais ainda, né? Então, a pandemia do Covid, que tem tudo a ver, na verdade, com a nossa saúde, o risco à nossa saúde física e à vida, gerou a pandemia da saúde mental. Né? Então, todos os profissionais que trabalham com psicologia, o assunto é que os consultórios, os atendimentos realmente redobraram, né? E quase todos os profissionais não dão mais muito conta de atender toda a demanda que tem. Olha só, então a gente está vivendo um momento muito difícil, muito complexo, ainda mais agora, né, que as coisas estão retomando, estão voltando. Tem gente que está entrando em parafuso agora também por ter que voltar, né? Enquanto estava em casa, estava ali, estava tudo bem. Isso, E é interessante que isso surgiu, Carol, no consultório. Pessoas que ficaram em casa e ficaram em home office. E quando a pandemia começou a dar aquele sinal da baixa e que a vida iria, então, voltar, entre aspas, continuar, muitos trouxeram essa queixa. Ok, e agora? Né? Porque se habituaram a um jeito de ser, a uma rotina do isolamento, né? E realmente perderam aí um pouco dessa habilidade do social. Né? Com as crianças, isso foi maior ainda. Né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, numa criança que hoje tem 9 anos, quando iniciou a pandemia, ela tinha 7. Então, vamos pensar assim, percentualmente, quanto da vidinha dela ela ficou em isolamento. Então, tem muitas crianças em terapia porque entraram em quadros de ansiedade muito grande por pensar em voltar para a escola, voltar à vida. Até mesmo as crianças, então, podem ter ansiedade e depressão. Sem dúvida, e muitos tiveram, né? E muitos tiveram, e casos até graves, né? As crianças já chegam com um quadro, por exemplo, de perda ou aumento de peso junto, queda no rendimento da escola, são os mais clássicos. Né? São sintomas em que as pessoas mais percebem essa ansiedade e essa depressão. Agora, Mari, eu estou, de repente, em casa, ouvi aqui, né, a nossa conversa, e me chamou a atenção que eu tenho alguém na minha família que está assim. Né? O que eu posso fazer? Né? Quem está de fora, o que essa pessoa pode fazer quando está percebendo, né, que o outro está entrando nesse ciclo da ansiedade e da depressão? O que você, todos nós podemos fazer é ouvir, Carol. Então, a gente tem que pensar assim, que ouvir é a chave. É nós termos uma escuta aberta e sem julgamento. Né? Difícil, não é fácil. Aquelas frases prontas, né? Ah, mas você é fraco, ou então você não acredita em Deus, ou então você não trabalha, você tem muito tempo livre, por isso que você está assim. Então, é a gente se despir dessas nossas crenças, desses nossos preconceitos, e ter uma escuta realmente sem julgamento e acolhedora, né? Que, aliás, no nosso mundo hoje da pressa, que é tudo muito rápido, que a gente não tem tempo para conversar. Então, isso já é raridade quando alguém traz uma queixa, uma demanda, né, de uma emoção um pouco mais intensa. Muitas vezes a gente não tem esse suporte para oferecer.
Né? Então, é abrir espaços de diálogo, onde as pessoas possam falar abertamente. Aquela clássica frase, né? Mas ele tinha tudo o que precisava. Então, ela é um desserviço à prevenção ao suicídio, né? Porque é óbvio que se a pessoa cometeu suicídio, ela não tinha tudo o que precisava, né? Então, é importante a gente construir essas nossas crenças, esses nossos preconceitos, da falta de Deus, da falta de ter o que fazer, porque isso muitas vezes leva as pessoas a não falarem e não procurarem ajuda. E aí, em segundo lugar, não menos importante, depois de ouvir, é incentivar a pessoa a procurar ajuda profissional. Né? Porque uma depressão avançada, uma ansiedade avançada, as pessoas não conseguem se tratar sozinhas, elas precisam de acompanhamento médico, psiquiátrico e psicológico. Então é multidisciplinar, acaba sendo o tratamento. Isso. Então, e essa escuta aberta, né? Essa escuta sem julgamento, eu às vezes não sei nem como começar, né? Como é que a gente pode chegar perto? Porque a pessoa que está nessa ansiedade, nessa depressão, parece um porco-espinho, né? Que você não consegue nem chegar perto. Só de você chegar perto já ou machuca ou é machucado, né? Sempre tem essa dificuldade da aproximação. Às vezes, né? Isso, tem essa dificuldade dessa aproximação, né? Como poder fazer isso de uma forma que seja saudável? Eu até vou compartilhar depois, tem um texto que eu escrevi ano passado, em Setembro Amarelo, que eu gosto bastante, porque é uma escrita bem leve que eu fiz. E é conversar, Carol, não tem, é assim, como é que você tá? E aí, Carol, me conta. Então eu ando meio triste, me fala mais. Né? Porque muitas vezes, Carol, a gente não tem palavras para ajudar aquela pessoa. A gente não está vivendo aquilo, a gente não está sentindo aquilo na pele. Né? Então a gente não precisa aqui agora deixar complexa essa conversa. Né? Porque a escuta mais pura que existe. Senta aí no sofá, vamos tomar um café, me fala de você, eu quero saber, eu me interesso em saber de você. Mesmo que eu esteja num lugar que eu não consiga te ajudar. Entendi. Mas eu posso te ouvir. Né? Então, é um nível muito mais simples da escuta do que a gente imagina. Olha só, que legal. Então, é algo bem simples mesmo e que pode ajudar muito a pessoa que está sofrendo, né? Isso mesmo. Porque é um sofrimento muito grande dentro dessa ansiedade e depressão. E eu acho que vale a pena nós falarmos também, Carol, que é bem relevante para o mês da prevenção ao suicídio, é a questão dos homens, né? Então, essa estatística, ela é absurdamente grande. 79% das pessoas que cometem suicídio são homens. Olha só. Muita diferença, né? A questão é que os homens têm mais dificuldade de pedir ajuda. Né? Então, as mulheres, quando estão ali na fila da padaria, numa roda de amigas, em casa... Na manicure. Na manicure é ótimo, na massagista. Fala. A gente conversa, a gente desabafa. Não vamos generalizar, não todas, mas não temos muitos problemas com isso. Já os homens, na maior parte das vezes, né, têm um pouco mais de dificuldades nos encontros sociais. Você vê os homens, né, um tirando sarro do outro, colocando apelido, não é um pouco por aí? Né? E aquela conversa, olho no olho, olha, eu não estou bem, eu estou me sentindo assim, é algo que realmente não acontece muito aí nesse mundo mais masculino, né? Então isso dificulta muito com que o homem tenha acesso, né, a uma ajuda profissional. Olha só, então homens, né, e também as pessoas que convivem com homens, fiquem atentos, porque muitas vezes eles não falam, né? Muitas vezes não, a maior parte das vezes, então eles não falam. Eles são o maior número nas estatísticas, né, dos suicídios. E falar e conversar sobre o assunto é sempre muito importante, né? Sempre muito importante. E tem também aquela máxima, né, Mariana, de que homem não pode chorar, né? De que homem tem que ser forte, tem que dar conta de tudo que está acontecendo em casa, porque você é o pai da família, né? Você é o forte, você tem que dar conta. Isso. Né? Os homens, eles foram colocados nesse lugar culturalmente, né?
que não podem chorar, que tem que ser o provedor, que precisam dar conta de tudo. E isso muitas vezes fica muito desconfortável para eles nesse momento da depressão, porque muitas vezes ela pega muito forte, né, em poder falar sobre isso. Já as mulheres não, nós fomos criadas para sermos seres dóceis, que podem chorar, que a gente pode se sentir frágil, até porque daí vem alguém para acolher, para proteger, né? E o homem está no extremo oposto disso aí, né? E precisa se colocar aí nesse lugar de fortaleza, mas muitas vezes a um preço muito alto, e aí essa estatística aí absurdamente alta de 79%, né, das pessoas que cometerem suicídio serem homens. É bem grande, é um número bem alto, e eu acho que chama a atenção aqui. Então, nessa última semana do mês de setembro, né, o mês de prevenção ao suicídio, a gente falar um pouquinho sobre a ansiedade, sobre a depressão, é justamente para chamar a sua atenção. Não é que o mês está acabando, vai parar de falar sobre isso, o amarelo vai embora, vai vir outras cores, vai vir outras causas, mas é importante a gente continuar olhando para a nossa saúde mental, ainda mais agora com a abertura, né, com a facilidade das pessoas poderem ir e vir, né, os eventos começando a voltar, a ansiedade pode aumentar, a depressão pode aparecer, algo que estava lá escondidinho só dentro de casa, agora aflorar, porque vai ter que sair. É verdade. Então, chamar atenção para isso e convidar você para que, se estiver se sentindo, né, ou qualquer um desses sintomas que a Mariana colocou aqui, que são sintomas, às vezes, até, vamos colocar, bobos, né? Que parecem ser, mas é uma insônia. Não, né, acontece. Está comendo muito, Né, tá passando por um momento difícil, mas não, esse momento difícil deve ter um olhar diferente, né, deve ter um cuidado, fazer essa escuta amorosa que a gente falou aqui e não tentar enfrentar isso sozinho. Isso é fundamental. Procurar ajuda profissional é o fundamental, porque realmente não tem possibilidade de uma pessoa sair de um quadro de depressão avançado sem ajuda profissional. Mais uma coisa importante que eu lembrei agora, que é uma estatística também bem interessante, que muitas pessoas que cometem suicídio, Carol, é detectado que eles procuraram ajuda profissional, mas até 15 dias antes. Olha só. Né? Então, não dá tempo da pessoa ter um tratamento adequado e se beneficiar dele. Então, ele procura ajuda ali nos 45 do segundo tempo. E aí, infelizmente, acaba acontecendo aí essa fatalidade por não ter tido tempo hábil. Sim, de fazer um tratamento, de fazer de dar tempo, né, de lidar com todas essas questões. Diga lá, Álvaro. Doutora, me permita, deixa eu fazer duas perguntinhas que as pessoas perguntam se é mito, né, se é verdade ou não. A primeira delas, uma pessoa quando ela avisa, quando ela está pretendendo se suicidar, ela vem dando sinais, ela avisa, né? Vou me matar, quero morrer. E é verdade que ela acaba praticando isso, né? Sim e não, Álvaro. Veja só, tem uma estatística que eu não sei agora qual é o percentual certo, qual é o número, mas a maior parte das pessoas que cometem o suicídio já fizeram uma tentativa anterior. Então, dá para a gente entender assim, se você conhece alguém que já fez uma tentativa, a chance do suicídio acontecer fica muito mais alta. Mas há casos em que as pessoas não falam, né? Não falam, vou me matar, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, eu não quero mais viver. Então, simplesmente acontece. Então, é mito. Se a gente for responder mais genericamente a tua pergunta, é mito. Tá, e tem uma outra que diz que quando a pessoa, como disse a senhora, já vem com essa depressão, já vem sofrendo, já tentou em algum momento se suicidar, aí a pessoa está no convívio com outras pessoas. Aí ela demonstra que ela está feliz, que ela está alegre, parece que ela superou aquilo. Isso é verdade ou é mito que a partir dali ela decidiu colocar um ponto final na vida dela? Aí naqueles últimos dias que ela trabalha para esse ponto final, ela demonstra felicidade. É verdade, Álvaro, é verdade. Muitos casos, muitos relatos são assim, né? Então, a pessoa não anda bem, muitas vezes ela vem num tratamento já psiquiátrico, psicológico há tempos, sem melhora aparente, muitas vezes sem acolhimento externo, né? Porque quando a pessoa não melhora, é esperado que ela melhore, mas como assim você não melhorou ainda? Como assim você ainda está pensando em morrer?
E aí ela começa realmente, nesse momento, fazer o planejamento, né, da própria morte e ela transparece o extremo oposto. De felicidade. Que tá tudo bem. Que tá tudo bem. Que ela E tá ali muito ela já feliz. decidiu colocar um ponto final. Isso. Né? E Isso aí, é verdade. Isso é verdade. E aí as pessoas que convivem realmente não têm noção do quanto próximo isso está de acontecer, porque olham e aparentemente a pessoa está bem. Né? Tá Obrigado. melhorando. Isso é verdade. Tá melhorando, a Bom, pessoa obrigado. melhorou, tá bem. Então são sinais, né, que podem acontecer, né, mas o mais importante é a gente tentar, quanto antes, né, fazer esse acolhimento, ouvir e o mais importante, falar, olha, procure ajuda. Isso. Né? Conte comigo comigo. e procure ajuda. É o que a gente de fora pode fazer, né? É o que a gente de fora pode fazer de melhor, com certeza. Legal. Mariana Bassam, mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o assunto? Eu acredito que eu lembrei de tudo que eu considerava muito importante falar. Bem legal. Quero agradecer aqui mais uma vez a sua participação. A nossa conversa vai ficar disponível no site da Rádio Mais, radiomaisdigital.com.br. O vídeo dessa entrevista também vai estar disponível no YouTube da Rádio Mais, no Facebook e no Instagram, Rádio Mais Digital. E, Mariana, para quem ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, pode entrar em contato com você? Sim, meus canais de comunicação hoje os principais são o meu Instagram, @bassammariana, e o meu WhatsApp, que eu sempre deixo para os ouvintes da Rádio Mais, que é o 41 98859 2201. 41 988 59 2201. 01. Legal. Tá Mais bom? uma vez, obrigado, Mariana, pela participação hoje ao vivo Imagina, aqui na Rádio Mais. beijos. Um abraço.